Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito particularmente esta oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer também ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia e o aconselhamento, rogando ao Mestre e aos bons amigos nos auxiliem, para que das leituras do dia de hoje nós consigamos extrair maiores e mais profundos entendimentos, novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte terceira das Leis Morais, e hoje nós vamos entrar no capítulo 9, da Lei de Igualdade. É um capítulo com 27 questões, ele é desdobrado em 7 itens, 7 temáticas, né? Igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, as provas de riqueza e de miséria, a igualdade dos direitos do homem e da mulher e igualdade perante o túmulo. Nós vamos desenvolver essas 27 questões em 2 aulas. Então, hoje nós faremos a primeira parte da leitura e na semana que vem a próxima parte. Igualdade é termo de concepção fácil para nós, mas assim muito imprecisa. Cada um tem a sua maneira de enxergar. Em termos de semântica, de valor da palavra, né, o que nós temos é igualdade como sendo o fato de não apresentar diferença de qualidade ou valor. Não apresentar diferença de qualidade ou valor. Ou de, numa determinada comparação, mostrarem-se as mesmas proporções, dimensões, naturezas, aparências, intensidades. Como sinônimo nós temos uniformidade, paridade, estabilidade. Então, igualdade é o que é idêntico. Vamos usar tem o mesmo valor, tem a mesma qualidade, né? Então, em havendo comparação, tem que haver identidade. Né, tem que se identificar com o outro nos mesmos parâmetros, nas mesmas condições. Muito bem. Há entendimentos diversos, discute-se muito a respeito. Vamos ver então a visão que o nosso orientador espiritual nos dá a respeito de igualdade, lei de igualdade. Então hoje nós vamos ver os 4 primeiros tópicos, tá? Igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais e desigualdade das riquezas. Muito bem. Igualdade natural, questão número 803. Pergunta Kardec. Perante Deus, são iguais todos os homens? Nosso orientador responde: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol luz brilha para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. E numa nota: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Aqui nós podíamos sintetizar a ideia do nosso irmão em uma
um termo que nós usamos correntemente no cotidiano nosso, que é a igualdade perante a lei. Então, estão todos submetidos, todos os filhos de Deus estão submetidos à mesma lei natural, né? E, por conta disso, né, o nosso orientador diz, existe igualdade, porque, vamos dizer, o parâmetro, a regra, a norma é a mesma para todos. As condições, né, de entrada e de saída, né, da vida da carne, por exemplo, são as mesmas para todas as criaturas. Não há diferença por conta de ter nascido em um determinado lugar ou em outro, não há diferença por ser filho de uma determinada família mais abastada ou de alguém. Os homens todos. E se nós olharmos, né, organicamente falando, né, não existe diferença, organicamente, não existe diferença entre as criaturas, né? Existe diferença de fisionomia, mas organicamente falando, todos os seres humanos são iguais, né? Todos os corpos são iguais. O que não quer dizer que todos os espíritos sejam iguais, né? Mas a pergunta foi, aos olhos de Deus, todos os homens são iguais? Sim, estão todos submetidos à mesma lei natural, né? Segundo tema de uma questão só esse primeiro. Segundo tema, desigualdade das aptidões. E aí Kardec pergunta, por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Porque uns são mais hábeis, outros, né, têm mais dificuldade, porque uns têm mais facilidade para uma determinada atividade intelectual e outros têm dificuldade, né, porque uns parece que são mais bem dotados, né, do que outros. Essa é a questão. E aí o nosso orientador responde assim, Deus criou iguais todos os espíritos. Então, no ato de criação, são todos iguais. O ponto de partida é o mesmo. Mas cada um destes, os espíritos, vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Então, são criados todos iguais, mas são criados em datas diferentes, o que acarreta mais tempo de experiência para um do que para outro. Isso é o que ele diz. E aí ele coloca. A diferença entre eles, entre os espíritos, está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fá-lo-á outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Demais, são solidários entre si todos os mundos. Necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria, mundos que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham a habitá-lo, habitar o vosso, o nosso mundo, né? Para vos dar o exemplo. E aí ele coloca aqui uma notinha remetendo à questão 361, que foi, lá nós já estudamos, que foi a questão a respeito da origem das qualidades morais dos homens, né? Qual a origem da qualidade moral dos homens? E aí o Espírito respondeu, é a qualidade do Espírito nele encarnado, ou seja, quem dá afeição ao corpo humano, que é igual para todo mundo, né? Quem dá afeição, quem faz a diferença é o Espírito que está nele encarnado. Mas vamos ao que interessa. Ele diz, olha,
Todos foram criados iguais. A questão formulada é a respeito da diferença de aptidões. Ele diz, todos são iguais no ponto de partida. Uns foram criados antes dos outros e iniciam a tarefa um pouco antes. Tem mais experiência quando a gente pega um determinado ponto no tempo, né? Então, uma determinada data, vamos colocar assim, comparados todos que estão ali, nós temos espíritos de diversas idades, vamos colocar assim, né? Diversas idades. Essas diversas idades acarretam, né, que os mais velhos têm mais experiência que os mais novos. Essa é a primeira colocação que ele faz. Ele diz, a diferença básica que existe, então, é por conta da experiência alcançada, né, esse tempo de experiência, de vivência, e mais a vontade com que obram, o exercício do livre-arbítrio, as opções que eles adotam. Então, a diferenciação se faz pelas direções que um espírito toma e outro não toma, por exemplo. Um experimenta de determinada forma, faz opções de uma determinada forma, outro deixa de experimentar. Aquele que experimentou tem mais experiência. Então essa vontade que move o espírito para aqui e para lá, fazendo opções, né, acaba diferenciando um do outro. E ele coloca um segundo ponto. Junto conosco não estão somente os companheiros de viagem, vamos chamar assim, né, os que estão conosco no processo de desenvolvimento. Tem espíritos de ordem superior, mais avançados, vamos colocar assim, não mais avançados, que vêm para o nosso meio no intuito de nos dar um incentivo, de nos estimular a um avanço mais rápido. Então a gente também se depara com espíritos de ordem mais elevada, né? Não só mais experientes, como também de ordem moral mais elevada. Questão 805. Kardec pergunta, passando de um mundo superior a um inferior, reportando essa última alegação do nosso orientador, de que vem para o nosso meio espírito de ordem mais elevada. Então, passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? É uma questão que nós já vimos lá atrás também, a questão número 180, quando ele perguntou se o espírito conservava a inteligência que tinha quando muda de um planeta para o outro, né? E o nosso orientador lá atrás respondeu que a inteligência não se perde, ela é cumulativa, ela só aumenta, não se perde a inteligência. Mas os meios de manifestação mudam. Então, os corpos, a qualidade dos corpos, a condição social, isso muda de existência para existência. Voltando à pergunta que ele faz, passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? O nosso orientador respondeu, sim. Já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um invólucro mais grosseiro ou posição social mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso, tanto o corpo como a posição social, né, em condição pior, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Então, a função dessa, vamos chamar assim, mudança para pior na condição de manifestação do espírito é no sentido de dar a ele mais avançamento, mais progresso, de permitir-lhe experiência que lhe garanta mais ensinamento, né? Tem uma notinha, ele diz assim, assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos nele encarnados. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém,
que os espíritos em graus de desenvolvimento, permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados. E também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. A nota reforça a ideia de que não houve criação díspare. A criação é igualitária, né? Todos são iguais na partida. Mas os diferentes graus de aperfeiçoamento são diversos por conta, nós já citamos, né? A idade da criação, as opções, né? A vontade que o espírito esboça, as opções que o espírito faz. Isso vai diferenciando um do outro. O que ele coloca, né, é que aqui, e é importante isso, a gente ressalta, Deus permite que convivam, né, espíritos de diferentes ordens, de diferentes graus de desenvolvimento, para que a permuta entre eles favoreça aos que estão mais atrasados. Os mais adiantados ajudem os mais atrasados, né? E para que se desenvolva nesse convívio, né, o sentimento. Ele diz, para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Então, é nesse intuito que nós vivemos nessa coletividade em que um ser é único, é diferente do outro, 100% diferente do outro. Vamos colocar assim, 100% diferente do outro, né? É por isso que a gente vive numa sociedade, né, onde as diferenças também no campo social são tão evidentes, e às vezes tão chocantes, né? Eu chamo a atenção para essa ideia, né? Se vivendo nesse ambiente que nós constatamos, nós não mobilizarmos o nosso sentimento, né, para compreender que nós dependemos uns dos outros, né, e que devemos nos amparar, não teremos cumprido o objetivo que Deus, pelo qual Deus nos colocou todos juntos, que seria o de mostrar, né, que essa dependência nos obriga a ser caridosos uns com os outros. Essa eu acredito que seja a função maior da gente viver nesse ambiente tão desigual, vamos dizer assim, socialmente falando. Moralmente falando, né, é o aspecto de um inspirar o outro à melhoria, né? Então você olha o outro, o toma como exemplo, né, e o segue, né? É mais ou menos assim que Jesus se propôs ensinar a gente, né? Veio, exemplificou e os que quiserem me seguir, abandonem-se a si mesmos e peguem a sua cruz e vamos comigo, né? Então, no aspecto moral é isso. Agora, no aspecto sentimento, na parte moral, sentimento, né? A mobilização do sentimento no sentido de entender que existe interdependência entre os seres, né? E que o que Deus deseja, o que o Pai deseja é que todos se unam, enfim. E isso nós já vimos, só a caridade é capaz de fazer, né? É a única virtude que pode igualar todos os homens, a caridade, né? Terceiro tema, desigualdades sociais. Questão 806. E aí pergunta Kardec, é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Ele vinha falando de aptidões, agora não, condição social, um extremamente pobre, outro riquíssimo, né? Essa desigualdade é da lei de natureza?
Aí o nosso orientador responde laconicamente: não. É obra do homem e não de Deus. Kardec então pergunta em cima: algum dia essa desigualdade desaparecerá? Nosso orientador responde: eternas, somente as leis de Deus o são. De uma forma poética, ele diz sim, elas serão eliminadas essas desigualdades. Mas aí ele complementa: uma vez que dia a dia essa desigualdade gradualmente se apaga, desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Nós vemos cotidianamente, né, gente de posição social de relevo, né, demonstrando baixo senso moral. Assim como nós vemos gente de condição social muito precária, né, demonstrando a virtude incorporada, a virtude em exercício. Então ele diz, olha, isso não é mérito, isso não é decorrente da posição social, isso é decorrente do progresso que o espírito encarnado, que está ali encarnado, já realizou, a moralidade que ele já alcançou. E ele, espírito mais ou menos puro, se manifesta com a sua pureza, se manifesta independentemente da posição social que está. Né? Então, nós temos essa tendência de achar que quanto mais intelectualizada a criatura, né, mais moralizada ela deveria estar. Não é verdade, nós já vimos isso anteriormente. E aí a gente vê essa discrepância. Em se tratando de condição social, ela é, abre e fecha aspas, criação humana. A sociedade se organiza segundo um contrato social, nós vimos isso no último capítulo, né? E ali surge a necessidade de alguém se posicionar na condição de juiz, presidente. As pessoas vão se posicionando socialmente falando para assumir a direção da sociedade, né? Mas isso não é decorrência necessariamente de moralidade. As pessoas que ocupam as posições não são selecionadas por moralidade, né? Elas são selecionadas por outros critérios, quando são, né? Quando não usurpam ou quando não vêm por hereditariedade, como são os clãs, né? Que vão se sucedendo. Então, é nesse sentido que ele coloca. A desigualdade social não é obra de Deus, é obra do homem. Como foi o homem que fez, é ele que tem que resolver, não é Deus que tem que resolver esse problema. Né? Ele criou a condição social, ele resolve os problemas decorrentes disso. Né? É mais ou menos essa a ideia que nós temos que ficar. Então não é um problema da divindade, né, se imiscuir na solução de um problema que nós criamos. Deus não colocou que devesse ser assim. Né? Muito bem. Eu gostaria de fazer uma ênfase, grifar, né, a frase que está de permeio aqui nessa resposta. Ele diz assim: restará apenas a desigualdade do merecimento. Né? Que é aí que a gente se pega muito. A gente não concebe que as pessoas tenham merecimentos diversos. Né? E isso faz toda a diferença quando a gente pleiteia a igualdade absoluta, quando a gente defende a ideia de igualdade absoluta.
né? Merecimento. O próprio Espírito orientador levanta merecimento, né? Nós voltaremos um pouquinho mais adiante nessa questão, mas ele diz, restará apenas a desigualdade do merecimento. Muito bem. Questão 807. E aí Kardec pergunta, que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? O que não falta é exemplo ao nosso redor, né? Mas vamos por exemplo, não, que vai sempre gera polêmica, né? Então, o que se deve pensar daqueles que abusam da sua condição social para tirar proveito próprio, em detrimento de quem está numa condição ruim, passando fome, com dificuldade, né? Nosso orientador diz assim, merecem anátema. Anátema é uma palavra de sentido religioso, né? O anátema é a sentença de maldição que expulsa alguém da igreja, é a excomunhão. Então, merecem a excomunhão, merecem ser colocados fora da igreja, da sociedade, né? Ai deles, serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Nós já vimos uma questão semelhante a 684, né? O Kardec perguntou, o que pensar dos que abusam de sua autoridade para impor aos seus inferiores excessivo trabalho? Lá o nosso irmão se limitou a dizer que aquilo era uma coisa execrável, era uma coisa abominável, e que a responsabilidade de quem agia assim era imensa, porque compete a quem tem autoridade, né, zelar para que aqueles que estão sob sua batuta vivam bem, tenham bem-estar, trabalhem não espoliados, escravizados, né, como a gente vê em muitas oportunidades. Então, essa mesma questão de lá ele coloca aqui, e aqui o irmão vai mais fundo, ele diz, olha, merece a excomunhão, né? Serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. A gente não pode esquecer que é da lei de Deus, né, que a gente expie as faltas que a gente comete. E a expiação, né, é passar pela dificuldade. Então, quando você impõe a alguém um ritmo desumano de trabalho, por exemplo, como é a questão lá de trás, é óbvio que futuramente você vai ser submetido a um regime igual. Quem hoje usurpa, né, rouba o que é bem comum e que deveria reverter em benefício de quem está em carência, apoiando, fazendo ir adiante, né, educando. Quem faz isso, diz o nosso irmão, será submetido à mesma condição. É da lei que ele expia o que ele impôs, né? Então, para nós, a justiça tá consolidada. Aquele que está submetido à injustiça, né, tem na própria lei de Deus, né, vamos chamar assim, o castigo a quem o torturou, né, é da lei. Por fim, desigualdade das riquezas, que é a tônica atual, né? No Brasil, por exemplo, os números são de envergonhar qualquer um, né? A riqueza reunida, não sei, alguma coisa perto de 60%. Eu fico com medo de falar os números porque eu não tenho muita certeza, mas é uma coisa absurda. É a maior parte da riqueza nacional concentrada na mão de poucas pessoas. Enquanto você tem uma massa de desvalidos. Hoje nós estamos falando de alguma coisa aí de
sei lá, 12 milhões, 14 milhões, 20 milhões de pessoas que não sabem se vão fazer a próxima refeição. Isso, né, choca qualquer pessoa que tem um mínimo de senso moral. Né? Choca. Então, quando se fala de desigualdade de riquezas, remete muito a essa desigualdade social, né? Que separa os filhos de Deus, né, em grupos, né, onde você tem absolutamente tudo e outros têm absolutamente nada. Né? Falta até o meio de subsistência, falta até o que comer. Um corpo humano não sobrevive, né, sem se alimentar, ele definha e perece. Então é disso que nós estamos falando. Se a gente for em outras sociedades, a gente vai encontrar diferenças sociais, né, mas não vai encontrar tanta diferença de riqueza. Então, um certo país que eu vi, não sei, um desses muito bem colocados em ranking, né, de qualidade de vida, o político proeminente, um senador, um deputado, né, ia no vagão do trem, né, de metrô, junto com o pedreiro. A diferença de salário entre eles, né, existe, né, mas não era o que a gente vê aqui. Eram coisas próximas, ao ponto de o pedreiro ter a condição de morar num lugar salubre, né, devidamente urbanizado e tal. Coisas que a gente não vê na nossa realidade. É disso que nós estamos falando. Então, falando de desigualdade das riquezas, né, vamos ver o que o nosso orientador tem para nos dizer. Pergunta o Kardec 808. A desigualdade das riquezas não se originará da desigualdade das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? A riqueza não é função da habilidade que uns têm, maior do que a dos outros? É isso que ele coloca. E aí o nosso orientador responde assim, sim e não. Sim, existe muita gente rica, habilidosa, trabalhadora, que conseguiu acumular uma soma enorme de recursos financeiros. Não, aí ele completa. Da velhacaria e do roubo, que dizes? Da fortuna mal adquirida, que dizes? Aí o Kardec desdobra. Mas a riqueza herdada, as heranças, essa não é fruto de paixões más. Então, Kardec tenta justificar, mas os que herdaram não roubaram. Que a gente fala, quem herda não rouba, né? Que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação, de uma injustiça, mesmo porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda que bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais breve possível, sejam sentimentos louváveis? E isso o que Deus julga. E eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Então, nosso irmão, lembra que existe o outro lado da moeda. Existem as habilidades, o trabalho incansável, né, a persistência e tal, mas existem também as fontes ilícitas da riqueza. Né? E mesmo a herança, né, que é bem herdado, né, ele diz, olha, tem que ver a fonte. Pode ser que ela não tenha a fonte pura. E independentemente da fonte, o desejo de acumular, pura e simplesmente, né, não é um desejo, como ele diz, louvável.
E Deus julga as intenções. Nós já sabemos disso. Deus julga as intenções. Se não é uma intenção louvável, o juízo divino não tardará. Não é? É essa a ideia. 809, pergunta o Kardec. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Os que herdam o roubado têm responsabilidade pelo roubo? Essa questão Kardec coloca, simples. Nosso irmão responde assim: é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram. Como é possível que aconteça? Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende. Se fizer essa reparação, né, reparar essa injustiça, se a fizer em nome daquele que a cometeu, a ambos a reparação é levada em conta, porquanto não raro é este o último quem a provoca. Então, o nosso irmão lembra que ninguém é responsável pela inconsequência dos outros, pelos erros que os outros cometem. Mas lembra mais, lembra que o que nos acontece normalmente tem finalidade útil. E a riqueza que nos chega não é só a recompensa pelo trabalho árduo, pelo esforço, pela habilidade. Ela tem também outras funções. E ele lembra que muitas vezes ela nos chega à mão para que a gente possa reparar uma injustiça que nós mesmos cometemos. Ou a injustiça que foi cometida para que ela chegasse à minha mão, no caso de uma herança. Para compensar o roubo que o meu antepassado fez. Então, nesse sentido, reparar o erro em nome do outro beneficia a ele e a mim, diz o nosso irmão. A lembrança de que nada nos chega inutilmente. Tudo tem função. E a herança de má fonte não deixa de ser de má fonte. Ela não é, vamos dizer assim, isenta de sofrimentos para quem foi espoliado só porque está na minha mão. É o prejuízo do outro. Então, se eu não posso socorrer aquele que foi espoliado, posso educar os seus descendentes, É isso que o nosso irmão diz. Então, nós temos que estar atentos ao que está à nossa volta para empregar os meios que Deus coloca nas nossas mãos. 810. Pergunta Kardec. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Pode distribuir mais para uma, essa é a ideia que ele coloca, pode distribuir segundo a sua vontade. Aquele que assim procede será responsável, depois da morte, pelas disposições que haja tomado, pelo que resultar da sua opção. Nosso irmão responde laconicamente, ele não diz nem que sim nem que não, prestem atenção no que ele diz. Toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. Sempre entendei-o bem. De uma forma bem poética, como é o nosso irmão, ele diz, olha, vocês vão colher o que semearam. Não tem como. Avança depois do nosso desenlace, nós somos responsáveis pelas consequências do que nós fizemos. Nós já temos esse conhecimento também. Não é só o bem que a gente faz, não é só o mal que a gente faz, é também o bem que a gente deixa de fazer, é o mal que a nossa ação enseja. Tudo isso é responsabilidade. Então,
uma resposta assim bem lacônica, poética, mas ele diz taxativamente para nós, olha, vocês vão provar o fruto que vocês plantaram. Amargo se o plantio foi bom. Se o plantio foi mal, perdão. Se o plantio foi mal. Doce se o plantio foi bom. Se as ações foram boas, frutos doces. Se as ações foram más, frutos amargos. 811. E aqui a gente fala muito, e há muito tempo, a respeito disso, né? Será possível, e já terá existido, a igualdade absoluta das riquezas? Nosso irmão respondeu, não. Nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres humanos, é certo. Kardec então pergunta, há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Aqueles que pregam que a sociedade seria melhor se todos fossem absolutamente iguais em riqueza. Aqui nós estamos falando de riqueza, né? Aí o nosso irmão responde assim, são sistemáticos esses tais. Sistemático é a pessoa que cria sistema, que fica criando teoria. São sistemáticos esses tais. Ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Quimera é um animal mitológico, tinha cabeça de leão, corpo de cabra, cauda de serpente. É uma coisa, vamos dizer assim, incongruente, é uma figura incongruente, uma coisa que não existe, né? E a gente toma quimera por coisa que não existe. Então, esses que pregam essa igualdade estão criando sistemas ou são invejosos que querem, vamos dizer assim, melhorar a sua condição, né, à custa da redivisão da riqueza. Ele diz, esses não compreendem que essa igualdade momentânea seria desfeita rapidamente porque existe diferença entre os seres. Eles são diferentes em habilidades, eles são diferentes em caracteres. Ele diz, querem igualar, querem diminuir essa diferença. Igualar não, querem diminuir essa diferença. Combatei o egoísmo, que é a chaga social que permite que exista essa diferença absurda que a gente vê no nosso caso. Questão 812. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Já que não é possível ser igual a riqueza para todo mundo, também não é possível que todos tenham bem-estar, mesmo bem-estar, ou igualdade no bem-estar, né? E aí o irmão diz, não, o bem-estar é diferente. Mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar, se entendessem convenientemente. Porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é que o perturba. Então, em se tratando de bem-estar, né, o nosso irmão devolve a responsabilidade para quem de direito, nós, né? Ele diz, olha, se as pessoas fizessem aquilo que lhes dá prazer, aquilo para o que tendem, né, para a sua inclinação, né, viveriam em melhor condição, viveriam com mais bem-estar. O problema é que as pessoas se sujeitam a fazer coisas que não lhes dão prazer, trabalhos que não são prazerosos, né, por um ou por outro aspecto, dinheiro,
projeção social, sei lá por que for. Então o camarada vive numa condição de contrariedade, vamos dizer assim, né? Mas por escolha. Se cada um seguisse a sua tendência, diz ele, todos fariam o que gostam e todas as coisas seriam feitas, porque cada um faria segundo a sua habilidade, né? Então, basicamente é isso que ele coloca. Kardec desdobra. Será possível que todos se entendam? Porque lá o irmão diz, ó, se entendessem convenientemente, não haveria isso. Será possível que todos se entendam? E aí o nosso orientador responde assim, os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. 813. Há pessoas que por sua culpa, pergunta Kardec, há pessoas que por sua culpa, ou por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade. É culpa só dele, né, daquela pessoa? Nosso irmão responde assim, mas certamente, sim, tem parcela de culpa da sociedade. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. E aqui eu lembro a questão 796, nós recentemente acabamos de ver a resposta do nosso irmão quando perguntou a respeito de penas mais rigorosas, né, para quem comete crimes e tal. Ele diz assim, olha, só a educação poderá reformar os homens. E aqui ele reforça essa ideia, a responsabilidade da sociedade, do grupo social, por educar seus membros, por educar os seus membros, por, conforme ele diz, manter claro, né, para as pessoas, né, o critério, a maneira de analisar, de ver as coisas, né? Se as pessoas, né, mantêm as suas tendências naturais, e nós sabemos disso, nós carregamos uma série de tendências ruins, né, e isso não é de alguma maneira educado, vou usar a palavra, isso não é de alguma maneira modificado pela educação, né? Nós somos responsáveis. Então, vamos por um exemplo muito simples. Você vê no seu filho, menininho de 4, 5 anos, né, manifestações que você não aprova. Você sabe que não são boas. Se você não cercear, se você não limitar, se você não orientar, não dirigir, né, ele terá aquilo como certo. É assim que é, né? Eu posso agir assim. É assim que eu devo me comportar. A responsabilidade é dele, que segue a sua tendência ruim, ou é sua, que viu que deveria corrigir e não corrigiu. Assim, o nosso irmão coloca, a sociedade é responsável também por não educar o membro, por não dar a ele o critério correto para avaliar as coisas, para julgar das coisas. Certo? Muito bem. Eu gostaria de encerrar, né, nós chegamos a 49 minutos. Quando a gente fala de igualdade, né, é sempre um tema atual e tal, mas daqui nós conseguimos depreender que aquela sonhada igualdade, né, que pode ser decretada, pode ser instituída, ela efetivamente não existe. Existem muitas peculiaridades individuais, né, que diferenciam as criaturas, e por conta dessa diferenciação das criaturas, né, já não existe igualdade, já não tem como você igualar, né? O nosso irmão, numa questão, e eu grifei isso, ele disse, olha, restará somente a desigualdade de merecimento, né?
E a gente tem que entender que a justiça da igualdade que a gente pretende, ela tem que reconhecer o mérito de cada um. Rui Barbosa, que é um ilustre brasileiro esquecido no tempo, né? Ele colocou uma ideia que é muito bonita. Ele disse assim: a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar, em dar, em entregar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Quinhoar, dar aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nessa desigualdade social, que é proporcional à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Vou repetir. Nessa desigualdade social, que é proporcional à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. E mais na frente ele diz assim: tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, tratar com desigualdade aos que são iguais, ou com igualdade aos que são desiguais, seria desigualdade flagrante e não igualdade real. Jesus traduz isso, sintetiza isso em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Ele diz assim: a cada um segundo as suas obras. Né? Então o que a gente vê, nós estamos estudando, né? E o que a gente vê, a gente já consegue entender que tem diversos fatores cooperadores que colaboram para que as coisas sejam assim. Existem fatores que estão ao nosso alcance, existem fatores que são imponderáveis, que estão fora do nosso alcance. Aquilo que nos compete fazer, né, nós não podemos esperar para fazer, é essa a ideia. E também não adianta a gente ficar, como diz o nosso irmão, buscando por quimeras, né, por coisas que não existem, que são inalcançáveis. Nosso irmão diz para nós taxativamente: as criaturas são desiguais, como igualá-las? Se não pelas oportunidades, se não pela lei que as regula. Então essa é a mensagem que fica para nós. Existem coisas que nós temos que corrigir. Né? Nós fizemos questão de enfatizar uma série de coisas que nós temos que corrigir. Mas existem coisas que são próprias da lei de Deus, que estão acontecendo de conformidade com os desígnios de Deus. Separar um do outro e trabalhar em cima do que nos compete. É isso que nós temos que fazer. Renovando a Deus o agradecimento pela oportunidade dos 53 minutos de conversa, de reflexão, de leitura boa, nós vamos também agradecendo ao Mestre Jesus pela companhia e pelas luzes que deitou sobre nós, nos permitindo uma visão bem mais clara, né, com uma compreensão maior. Assim, agradecidos, rogamos ao Mestre nos mantenha debaixo da sua luz para que a gente tenha clareza em identificar objetivos e caminhos, e que o Mestre se mantenha do nosso lado, nos inspirando continuadamente a força moral, para que a gente tenha a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Que Deus os abençoe. Até a próxima.